prazer e uma honra estar aqui com o professor Jorge Miranda, que é um académico que eu muito admiro e é um dos pais da Constituição e um deputado constituinte, portanto, quer dizer, é uma honra também estar aqui. Eu, naturalmente, não sou jurista e, portanto, a minha perspectiva aqui vai ser a perspectiva mais das ciências sociais, da ciência política, que é a minha abordagem. Portanto, não tenho sequer competências para falar numa perspectiva da Constituição, numa perspectiva jurídica. E, portanto, vou falar da Constituição, do constitucionalismo, mais numa perspectiva politológica e das ciências sociais, da história, etc. E nesse ponto de vista vale a pena começar por fazer uma distinção importante, que é aquilo que nós costumamos chamar a diferença entre a Constituição formal e a Constituição material. Ou seja, a letra dos textos constitucionais ou paraconstitucionais, a Constituição propriamente dita, não é? E as regras da prática política dos sistemas políticos democráticos, em cada caso e em geral, como também uma matriz fundamental, um conjunto de regras, quer dizer, que estruturam o que é uma democracia, o que é um sistema político moderno, e portanto, é preciso também ter isso em conta e ter em conta esses princípios fundamentais, por vezes não necessariamente vertidos ou vertidos como regras formais, mas que são regras constituintes dos sistemas políticos democráticos. Eu, para fazer aqui esta minha abordagem, vou também basear-me naquilo que fiz agora num livro recente que organizei, que se chama O Sistema Político Português do século XIX ao século XXI, que aliás foi apresentado pelo professor Jorge Miranda e pela professora Fátima Sá, é um livro coletivo. E neste livro, sobretudo na análise que faço dos regimes desde a monarquia constitucional à atualidade, no fundo baseio-me muito para estudar os diferentes sistemas políticos, desde a monarquia constitucional, a Primeira República, a ditadura do Estado Novo e depois o regime democrático atual em que vivemos, no património do constitucionalismo moderno e do que são os sistemas políticos modernos. E, portanto, ao falarmos de Constituição, nesta perspectiva mais ampla das características fundamentais dos sistemas políticos modernos e, no fundo, da tradição dos constitucionalismo moderno, há 5 aspectos que é preciso ter em conta e que eu vou, de algum modo, focar para estruturar a minha apresentação e me referir às coisas que me parecem fundamentais numa discussão sobre este tema, este conjunto de temas. Em primeiro lugar, a questão da Constituição propriamente dita, o texto constitucional, o que é que ela representa do ponto de vista histórico face aos regimes anteriores e posteriores, e aqui temos várias coisas, não só o que é que está na Constituição, que o professor Jorge Miranda já apresentou, como é que a Constituição é feita, quem é que a elabora, a Assembleia Constituinte, ou é o ditador, ou é o rei que outorga a Constituição, também são elementos importantes, a questão do Estado de Direito, naturalmente, a questão do governo representativo, e este é um elemento central também dos sistemas políticos modernos, democráticos, ou pelo menos liberais representativos, a questão das eleições, e isso é uma questão também, aliás, como elemento estruturante do governo representativo, a questão dos partidos políticos, não é? Como agentes fundamentais da representação e que caracterizam os vários sistemas desde o século XIX até à atualidade, mesmo nos sistemas que contestam de algum modo a herança, que é a herança da Revolução Americana e a Revolução Francesa, que são as heranças que estruturam a tradição do constitucionalismo moderno, e a questão dos direitos fundamentais, não é? Bom, em primeiro lugar, portanto, a questão da importância naturalmente, para percebermos o constitucionalismo moderno, é preciso naturalmente começar por perceber em relação a que é que ele se afirma. E afirma-se contra a concentração do poder típica do absolutismo que o precedia, não é? Portanto, a concentração do poder nas mãos do monarca absoluto, não é? E também a ausência de uma fixação de direitos fundamentais dos indivíduos, etc. Portanto, as Constituições vêm definir um conjunto de regras que não só definem
o exercício do poder político, como vão, sobretudo na linha da Revolução Americana de 1776 e depois da Revolução Francesa de 1789, fixar um conjunto de princípios fundamentais que são transversais às várias constituições, sobretudo liberais ou liberais-democráticas, e por vezes até às ditatoriais, embora aí mais de um ponto de vista formal do que de um ponto de vista material, como sejam, por exemplo, a questão da divisão dos poderes. Porque a divisão dos poderes vem exatamente obviar a tirania, não é? Que era o que existia antes, que era a concentração dos vários poderes, legislativo, executivo e judicial, nas mãos do monarca. Ora, a Constituição, um dos princípios das Constituições liberais, democráticas, um dos princípios fundamentais, além da questão do Estado de Direito, portanto, do conjunto de regras, do império da lei, é a questão da divisão dos poderes. E isso é um elemento central, fundamental, para impedir a tirania, em contraponto ao que existia antes. Outro ponto fundamental, que também é geralmente fixado no texto constitucional, é um elemento central, aliás, na Declaração de Direitos da Virgínia, que é a primeira, digamos, o primeiro texto nos tempos da Revolução Americana, é a Declaração de Direitos da Virgínia, não é? É a fixação dos direitos no texto constitucional, é a definição de um conjunto de direitos que são consubstanciais dos indivíduos, são inalienáveis, ou seja, que o poder político, qualquer que ele seja, não pode usurpar e não pode comprimir. E, portanto, são direitos fundamentais dos indivíduos. Há aqui também uma visão individualista liberal, não é? Portanto, isto é o liberalismo político que também está aqui por contraponto às sociedades anteriores, e, portanto, são direitos inalienáveis dos indivíduos e que depois ficam exatamente fixados na Constituição e isso dá-lhes uma proteção especial e são considerados, portanto, inalienáveis, não é? E os direitos fundamentais, naturalmente, como já disse o professor Jorge Miranda, há várias gerações de direitos ao longo da história. Nos primórdios do liberalismo, quer dizer, são sobretudo os direitos fundamentais, as liberdades públicas, direitos de associação, direitos de participação, a questão da liberdade religiosa, os direitos em processos judiciais, o habeas corpus, esse tipo de coisas, que são fundamentais para estruturar as liberdades dos indivíduos, mas mais tarde, sobretudo no século XX e a seguir à Segunda Guerra Mundial, aliás, tendo isso sido vertido na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48, são os direitos sociais e económicos como um conjunto de direitos que, no fundo, capacitam os indivíduos para o exercício das liberdades. Ou seja, os direitos da educação, do direito ao acesso à saúde, etc., bem-estar socioeconómico mínimo e que, no fundo, segundo algumas visões, capacita os indivíduos para o exercício das liberdades. E, portanto, estes são também direitos fundamentais, embora hoje em dia estejam, digamos assim, sobre uma grande discussão, não é? E sob fogo, exatamente. Mas, na verdade, são considerados direitos fundamentais e a doutrina internacional continua nesse sentido. E, portanto, a questão da Constituição, ao fixar, no fundo, a organização do poder político e a questão dos direitos fundamentais, claro, há as outras dimensões que já disse o Sr. Jorge Miranda, que eu agora não vou focar, traduz esta enorme viragem do ponto de vista das características dos sistemas políticos modernos, sobretudo face ao que existia antes. Estes sistemas políticos modernos baseiam sobre uma questão fundamental, porque de facto se baseiam na soberania popular, embora ao longo do tempo ela foi evoluindo, desde direitos de voto limitados a determinados grupos até ao sufrágio universal como característica intrínseca de um regime democrático, porque isso é que no século XIX alguns regimes podiam ser regimes liberais, representativos, mas não necessariamente democráticos, nomeadamente porque não incluíam toda a cidadania no processo político. Quer dizer, havia partes da cidadania que estavam excluídas dos direitos políticos. Ora, o sufrágio universal é uma condição sine qua non de um regime democrático. Mas a soberania popular, como aliás já disse o Sr. Jorge Miranda, quer dizer, não se baseia no não é o povo que governa. Nestes sistemas modernos, é o povo governa através dos seus representantes. Portanto, aqui a ideia fundamental, sem embargo de haver um complemento
de outros canais da chamada democracia participativa, mas o eixo estruturante é o governo representativo. Ora, o governo representativo baseia-se naturalmente na questão das eleições. Quer dizer, portanto, como é que nós elegemos os representantes, como é que designamos os representantes. E aí vem a questão fundamental das eleições. Portanto, para nós termos uma democracia, em primeiro lugar, temos que ter um sufrágio universal. Esse é um ponto central. Outro ponto central, naturalmente, são as liberdades públicas, não é? As liberdades de expressão, de associação, de igualdade de tratamento das várias candidaturas quando concorrem pelo voto popular, etc. E é a justeza e a lisura do processo eleitoral. Porque nós podemos encontrar eleições ao longo, e a história política portuguesa é fértil nisso, vários tipos de eleições, ou com sufrágio limitado, todas elas antes do regime atual eram de sufrágio limitado, ou eram altamente manipuladas, isto é, havia manipulação de resultados e, portanto, havia, digamos assim, chapeladas, em maior ou menor escala, e, portanto, os resultados eleitorais desvirtuavam a vontade popular, eram adulterados. Isso foi completamente corrigido, sem embargo de haver alguns fenómenos residuais no regime atual. Mas, portanto, é a questão das eleições livres e justas, ou seja, com uma lisura do processo eleitoral, fiscalizado em condições de igualdade pelos vários competidores e, portanto, não são umas eleições quaisquer, porque, se vocês forem ver, como aliás alguém dizia, o Dr. Salazar, quer dizer, realizou eleições com uma periodicidade quase religiosa. Mais eleições do que em muitas democracias europeias. Elas não eram livres e justas, nem havia liberdades públicas, nem a oposição se podia apresentar em condições de igualdade. Aliás, nunca houve um único representante da oposição na Assembleia Nacional, embora tenha havido listas do Partido Único, onde entraram alguns elementos que foram considerados da oposição, chamada ala liberal, durante o marxismo. Mas nunca existiu ninguém da oposição eleito na Assembleia Nacional. Isso é uma característica que separa o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, se quer da monarquia constitucional, quer da Primeira República, quer do regime atual. E, portanto, é a questão da lisura do processo eleitoral, a questão das eleições livres e